Bom dia, Juliane, bom lhe ver. Marcão, estou escrevendo o assunto de hoje, pessoal. Bom dia. Bom dia, Ingrid. Bom dia, pessoal. Olha aí. Juliane, bom te ver. Beta, Thalita, Raíssa, Amanda, bom dia, querida. Letícia, Rai Esmalteria Estética, bom dia. Kelly Cisneiros, Jeff, bom dia aí todo mundo. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Se vocês não estiverem me ouvindo ou me escutando, me ouvindo ou me escutando é ótimo, né? Me ouvindo ou me vendo direitinho, qualquer coisa vocês avisam, tá bom? Bom, vamos lá, né? Então, inicialmente, só algumas amenidades, né? Que a gente já começou. Segunda-feira é um excelente dia, o dia da mudança, né? Todo mundo diz, eita, segunda-feira a gente começa o regime, segunda-feira é um excelente dia para a gente colocar em prática o planejamento normalmente quem faz, né? Do domingo. Deixa eu só dar uma conferida aí. Quem é que fala de fora de Recife aqui, de fora de Pernambuco? Marco, eu sei que é de São Paulo, né? Glau, seja bem-vinda. Tássia, todo mundo aí, viu, pessoal? Vocês falam de onde aí? Caramba, Bruxelas, Kelly, que massa. Muito bom, olha aí. Começamos bem, viu? Beleza, então vamos lá. Hoje é o quarto a quinto dia, tá vendo? Já estou perdido aqui, ó. Já estou perdido aí. Eu acho que hoje é o quarto dia do desafio, né? Só dar uma conferida aqui. Hoje, quarto dia, isso. Quarto dia do desafio. Temos mais 26 dias para fazer a diferença aí na nossa saúde física, mental e espiritual. Porque que esse meu desafio eu considero diferente. Cada um que venda seu peixe. Mas eu não conheço nenhum médico que está fazendo esse tipo de desafio. Então, é um profissional de saúde. Tem o Joel Moraes, que faz muito esse desafio. É uma pessoa que eu também me espelho em relação à mudança de hábitos. Mas aí, né, eu atendo também muita gente como médico e tenho também minhas experiências de vida e me considero uma pessoa normal, igual a vocês, com as mesmas 24 horas e com um monte de dificuldades, tá certo? Muitas dificuldades que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. Mas é por isso que eu acho que é interessante, porque é um desafio literalmente real. Eu já falei até para vocês, poderia fazer essa live no horário onde tivesse mais gente, mas não é para ser um gostosinho, não é para ser, digamos assim, totalmente light, né? É para ser literalmente desafiador, e aí é dia após dia. E aí eu queria comentar com vocês hoje, que nesse título aí da nossa live de hoje, do nosso desafio, né? Conheça e domine o seu maior inimigo. Eu atendo várias pessoas ao longo desses últimos 2001 eu me formei, 19 anos como médico, e é muito comum, como também na minha própria vida foi muito comum eu ter, digamos assim, imaginar uma série de inimigos, né? Então o inimigo muitas vezes começa como sendo a nossa família, né? Eu me lembro, meu Deus do céu, que eu tinha uns 20 anos de idade, peguei o violão, fui para a praia, comecei a tocar e queria sair de casa, sem trabalhar ainda estava cursando medicina, porque achava que, sei lá, as coisas estavam difíceis lá atrás, quando eu era um adolescente, né? Ledo, engano, imaturidade. O que eu mais queria, inclusive hoje, é que minha mãe estivesse comigo aqui para aproveitar os netos dela, né? Para, sei lá, para conviver, o carinho de mãe que todo mundo quer ter, né?
Então, hoje ela está lá no céu, né? E cumpriu seu papel, mas a grande verdade é que, como muitos queriam, essa semana eu escutei de um colega não, um grande amigo, que também teve que a mãe faleceu, e ele até disse: caramba, Glaucio, imagina se mamãe tivesse aqui nessa pandemia do coronavírus, certamente ela ia ter algum problema. A gente não sabe, a gente não controla isso, entendeu? Opa, deixa eu voltar aqui, que aí tá mostrando meu plano aqui. Deixa eu voltar agora. Na verdade, a gente não sabe, a gente não controla isso, né? E eu até discordei, assim, de uma maneira positiva para ele. Eu disse: fulano, eu discordo, porque sua mãe, na verdade, ela tem uma excelente saúde das pacientes que eu tinha do climatério, né? Os pacientes são mais acima dos 50, né? Quando cessa a menstruação, ela era uma das pacientes mais saudáveis. Eu não aceito. Ela morreu de um problema hematológico, né? Uma doença no sangue, né? E foi muito rápido, foi muito triste. Mas o que é que esse exemplo eu tô dando para vocês justamente porque eu mesmo, quando na infância, achei que minha mãe poderia ser minha inimiga e eu queria ficar longe dela e ser independente, etc. Tal. E hoje, como eu falei, o que eu queria era estar com minha mãe, mas eu não estou, não tem como, né? Bola para frente. E às vezes a gente também tem, né, no caso, uma namorada, uma esposa, ou tem um chefe chato e coloca a culpa das nossas vidas, de todos os nossos fracassos, justamente nessas outras pessoas. Ou então a gente é muito comum a gente colocar a culpa no nosso trabalho. Ah, mas eu não mudo porque o meu trabalho é isso, porque o meu trabalho é aquilo, porque o meu trabalho é aquilo outro. Eu, como obstetra, já reclamei diversas vezes da minha profissão, porque muitas vezes a gente não tem hora, a gente vive sendo acionado, né? E é uma dedicação que muitas vezes a gente acaba comparando até com um sacerdócio. E assim, era uma coisa muito óbvia você chegar e pensar: pô, você quer ser obstetra? Quero. Você vai atender o pessoal, né, fora do seu consultório? Vou. Então você vai ser acionado. Isso é uma coisa bem óbvia, você sabe disso, né? Sei, e você quer isso, né? Quero. Então não tem que reclamar, entendeu? Não tem que ficar achando que o trabalho é o inimigo. Hoje, por exemplo, nessa pandemia do coronavírus, eu acho que a obstetrícia ela foi muito valorizada, porque várias especialidades pararam e a obstetrícia ela é uma especialidade essencial, entendeu? Essencial. Então, é isso que eu estou falando, que o inimigo também não é o seu trabalho. Então, o inimigo não vai ser um familiar seu, o inimigo não vai ser um colega de trabalho seu, um chefe, o inimigo não vai ser um familiar seu. Essas pessoas, elas podem até atrapalhar, mas sabe quem é o principal inimigo de cada um de você que está vendo aqui nessa live? O maior inimigo seu é você mesmo. Muitas vezes a gente se sabota ao longo da nossa estrada e essa sabotagem, esses erros, esse nosso inimigo interior, nós acabamos, digamos assim, prejudicando o nosso desempenho. Eu gosto de dar o exemplo, não por um exemplo que vocês vejam soberba, jamais, mas é um momento da minha carreira, é um fato, está escrito, inclusive já foi publicado nas mídias, nos jornais daqui de fora, mas eu tive um caso fantástico, não só vários casos, mas esse caso em particular, ele é de um aprendizado para a vida toda, que foi o caso da parada cardíaca de Michele e Maísa. Michele estava grávida, com 39 semanas de gestação, deitou no leito de enfermaria de pré-parto, não era no lugar certo, no bloco cirúrgico, não tinha nada, e ela teve uma parada cardíaca, e ali a gente tinha que realmente fazer uma cesariana de emergência, que a gente chama de cesariana perimortem. E naqueles segundos de decisão que eu sabia que tinha que operar ali, então teve os dois anjinhos, né? O anjinho do bem dizendo: vai, dá certo, não sei o que, é isso mesmo, o protocolo é esse. E o anjinho do mal
ele dizia assim, não, você acabou sua carreira agora, você vai operar e a mulher, o paciente vai morrer, o bebê não vai sobreviver e vai dar isso. É isso que vai acontecer. Se eu ficasse ouvindo sempre o meu inimigo interior, né? Então, eu posso ter dentro de mim um amigo interior e um inimigo, os dois interiores, né? Há quem diga, Cesar Chamini, no livro Inteligência Positiva, é um livro sobre sabotadores mentais e sobre o quociente de inteligência positiva. Ele diz que, na verdade, nós temos um sábio interno e 9 sabotadores. Então, a briga interna ela é grande, porque é uma pessoa para evoluir, digamos assim, e 9 sabotadores para ir contra o que você realmente deseja, sabe? Então, eu, nesse momento que eu tinha que tomar a decisão, graças a Deus, eu tive a atitude do sábio e foi um momento inesquecível da minha carreira. Então, imagine vocês, se você tiver um lado seu excelente e um lado ruim, um inimigo interno como você mesmo, se você deixar você viver como seu inimigo, quais são os seus resultados? Os seus resultados, eles serão resultados muito provavelmente medíocres, sabe? Não vai valer a pena você performar como o seu inimigo interno. É exatamente o contrário. E se por acaso você performar na sua melhor versão, no que você realmente deseja, então você vai seguir em frente. E aí, quando você quiser realmente colocar para fora essa pessoa boa que é exatamente você, não sou eu, não é minha família, é você, o que é que você pode fazer para realmente você trazer de volta aquela pessoa maravilhosa que tem dentro de você? A primeira coisa é justamente o que eu acabei de falar. Lembre dos seus momentos. Eu costumo até dizer, lembre dos seus momentos top das galáxias, sabe? E aí quando você se lembra, diz, não, peraí, agora sou eu, né? Sou eu que estou no comando, né? Então sou eu, sim, aquela pessoa que teve esse caso, e não foi só esse caso, eu já escrevi um livro, eu tive outros casos, né? Sou eu. Então quem é você? Você precisa realmente se definir quem é você, para que você está aqui, o porquê aí da sua vida, da sua missão aqui nesse mundo. Quando você lembra do porquê e do para quê, você começa a recordar que você não pode vacilar, que você não pode deixar de ser sua melhor versão, até porque tem muita gente que depende de você. Então, qual é a minha missão de vida? Na minha missão de vida, desde a minha adolescência que eu já defini, e nem tinha esses treinamentos todos de desenvolvimento pessoal, né? Então, eu sempre quis ser um bom médico, na verdade, um bom filho, um bom pai, um bom esposo, né? E um bom médico. E praticar uma medicina com excelência, praticar uma medicina de uma forma personalizada, humanizada, ainda que eu tenha que bater de frente com diversos protocolos, com diversas rotinas, eu vou fazer o meu melhor, sabe? A busca pelo autoconhecimento, ela é enorme. E aí, por que isso é importante para mim? Porque isso é o porquê, né? Porque eu acredito que se a gente quiser melhorar o mundo, para a gente criar um mundo melhor, não é nem para mim, é para esse mundo para os meus filhos, para os meus netos, a gente precisa realmente melhorar a forma de nascer, de gestar, né? Na verdade, de gestar, de nascer e de cuidar. E acompanhando essas gestantes, que a gente sempre vem acompanhando ao longo desses 19 anos aí de carreira, eu começo a perceber que não é só o bebê que nasce, é uma nova família que nasce, é um novo pai que nasce, é uma nova mãe que nasce. Então, se a gente raciocinar como se fosse uma gestação, que tal a gente gestar nesses próximos 26 dias que estão faltando aí do nosso desafio? E que tal a gente renascer de novo? Que tal a gente renascer de novo a cada dia, sabe? Com a nossa melhor versão, com as nossas melhores qualidades. Que tal a gente mostrar para o mundo para que a gente veio? Então, eu realmente vim para esse mundo para fazer a diferença em diversos casais que me procuram através dessa
ginecologia e obstetrícia, que eu considero integrativa e funcional, dando o meu melhor, acompanhando os bebês também através da ultrassonografia. Eu nunca imaginei que nesse momento de pandemia eu continuasse também exercendo minha profissão com a máxima qualidade. Hoje, nesse período de pandemia, por incrível que pareça, é um período que eu estou lá com meu consultório, um serviço essencial e trabalhando a todo vapor. E isso precisa ser demonstrado. Mas a gente não está falando do bonzinho só. A gente não tá. Eu estou falando do bonzinho, né, da pessoa legal, porque na verdade é o que a gente chama o autoconhecimento. Eu preciso ter o meu autoconhecimento. Eu preciso identificar também alguns valores meus, como você também precisa identificar os seus valores. E não é só os valores da pessoa que você quer ser, é muitas vezes do seu maior inimigo. Então, se eu tivesse que abertamente falar para vocês quais são os meus principais valores, eu diria, com a maior tranquilidade do mundo: primeiro valor, comprometimento com o próximo; segundo valor, comprometimento comigo. Aí eu já tenho um certo problema aí, porque o ideal era que eu cuidasse mais de mim para que eu cuidasse dos outros. É por isso que eu começo o dia agora com o desafio, porque cuidar de mim é participar desse desafio, e cuidar dos outros também é algo que é um valor meu. Um outro valor meu é a excelência, o outro é a responsabilidade, e tem um dos últimos 5 valores principais, que são os desafios. Mas comece a pensar também você quais são os principais defeitos, os seus principais defeitos, aquilo que você se envergonha, que você nem quer falar, que muitas vezes você esconde, né? Por mim eu diria, sei lá, gula, imaturidade, né? Todo mundo tem seu vício, né? Grosseria, impaciência. Talvez esse seria um dos principais defeitos. Então, se você conhece os defeitos do seu inimigo, ou seja, de você mesmo, o que é que você tem que fazer? Trabalhar o lado contrário, ressignificar tudo isso, ser você na sua melhor versão. Lembrar de toda a sua história, porque você está aqui hoje, presença plena, hoje, 6 de abril de 2020, 5h27 da manhã. Por que é que eu estou aqui? Não é por acaso. Não, eu resolvi acordar, vi uma pessoa besta falar. Não é por acaso. E assim, eu não vou te dar receita de bolo, passar a mão na tua cabeça. O que eu quero é que você tenha mais autoconhecimento e que você domine tanto a si próprio como que você também melhore a sua versão. Então, essa questão do autodomínio é que é interessante. E ao longo do último ano, principalmente, eu realizei diversos treinamentos na área de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, de psicologia positiva, e isso me fez realmente crescer como profissional e como ser humano. Então, todos esses treinamentos de quebra de madeira eu fiz já 2 vezes. Alguns amigos meus até ficam tirando onda comigo, dizendo que eu quero ser um herói, né? E aí eu já também caminhei na brasa, né? Tem esses treinamentos que a gente faz de caminhar na brasa, e muitos outros, né? Não vou dar spoiler para vocês, mas são treinamentos que nos ajudam a nos conhecer ainda mais e nos ajudam a potencializar os resultados. Então, domine o seu inimigo, né? Muitas vezes, o que a gente tem que, inclusive, perceber é que a gente precisa se suportar, literalmente, né? Às vezes eu fico brincando com a minha esposa, que eu acho que ela é uma santa, né? Porque ela acaba tendo que me aguentar todos os dias, né? E o pior, como inimigo que a gente muitas vezes, nós somos inimigos da nossa pessoa, a gente não pode se destruir. O que a gente tem que fazer é realmente performar ainda mais, melhorar as nossas qualidades. Quando você fica ligado o tempo todo no presente, no que você pode fazer, quando você está alinhado com a sua missão de vida, do que realmente você quer na sua vida, então você começa a colocar a outra pessoa, né, o seu eu sábio, para funcionar
e não ser o eu safado, como a gente gosta de dizer. Eu vou separar até um texto que eu tinha já escrito, né? Que foi o seguinte, né? Que é quem sou eu, né? Então eu coloquei aqui, ó. Eu vim para praticar uma medicina com muito amor, ciência e dedicação. Eu vim para ser um bom pai, um bom esposo, um bom esposo, um bom filho. Por quê? E por que eu quero ser isso? Porque eu acredito nos valores cristãos, nos valores da família, e porque eu acredito que verdadeiramente, se a gente quiser mudar o mundo, como eu falei para vocês, a gente precisa melhorar a forma de gestar, de nascer e de cuidar. Então, que nessa reflexão você também possa se gestar, possa cuidar e possa nascer de novo na sua melhor versão. Então é isso. Eu quero que vocês comecem a partir de hoje a identificar os seus principais valores, os seus principais defeitos. Se vocês separarem 5 dessas qualidades e desses defeitos e trabalharem para melhorar, assim, é justamente, é minimizar os defeitos, né? E maximizar as suas qualidades. Eu acredito que realmente a gente vai ter um resultado incrível aí ao longo desse desafio. Tá bom, pessoal? Fez sentido aí para vocês? Fez sentido, Denise? Aqui, ó. La Doce Sensation. Não vou saber dizer direito, mas a nossa transformação e santificação deve ser diária. Muito bom você ter comentado isso, né? Porque justamente a gente tem que pensar num corpo físico, mental e espiritual, né? Muitas vezes a gente trabalha essa parte física, né? Não é para melhorar os hábitos, é melhorar a saúde, é emagrecer, é isso, é aquilo, é ficar sarado, beleza. Nós tivemos um caso de um coach de sucesso internacional que tinha tudo, dinheiro, tudo, corpo perfeito, clientes à vontade, e parabéns por isso, mas ele se suicidou, sabe? Será que é isso que a gente quer? Como é que está a sua parte emocional? Como é que está a sua parte espiritual? Esse momento pede também muito da saúde espiritual. E de alguma maneira, algumas pessoas realmente me dizem isso e eu acredito. Eu escondia muitas vezes o que eu vou falar agora, mas eu hoje vejo que é verdade. Em muitos casos que eu acompanho, não sou eu, Glaucio, cheio de defeitos, que está agindo ali. Não sou eu, muitas vezes. É Deus agindo sobre a minha mão, sobre as minhas decisões. A gente toma muitas decisões difíceis e com certeza Ele está presente, sabe? Eu vou contar aqui até para vocês, né? Essas pessoas que acordaram tão cedo aí para estar acompanhando a gente, que antes de cada procedimento médico eu faço algumas orações e eu já entro, que a gente chama em estado de espírito, né? Em alerta, totalmente ligado em tudo, deixando que Deus haja naquele momento. Inclusive a cada parto, por exemplo, a gente acaba colocando músicas, né, religiosas que tem a ver com esse propósito, com a nossa espiritualidade. Então, quando a gente faz isso, a gente entra em estado de espírito, em estado de ativação e acaba ficando muito mais focado. Então, o ambiente também determina aquilo que a gente é. Então, muitas vezes, um ambiente frio de uma sala de parto, né, com aquelas sirenezinhas, né, com aqueles alarmes de alguns equipamentos, você pode transformar. E ao longo desses anos, eu pude escolher várias músicas e percebi que algumas músicas, principalmente quando falam de Deus, elas são muito respeitadas, tanto pelos pacientes como pelos profissionais de saúde. Então é muito comum a gente estar lá trabalhando e ver um técnico de enfermagem feliz, gostando, cantando a música, a paciente também gostando da música, se conectando, e aí um ambiente que era um ambiente de medo, de estresse, né, de angústia, ele acaba sendo
um ambiente de maior leveza, um ambiente que espiritualmente ele está mais congruente com o momento. Então, isso também vai ser o nosso resultado. Imagina se você vive trabalhando com medo, né? O seu resultado vai ser insegurança, né? Agora, se mesmo com medo você ultrapassa esse obstáculo, se você deixa Deus agir na sua vida, se você é congruente com tudo isso, então é mais ou menos isso. Então, você precisa realmente descobrir os inimigos do seu corpo físico, mental, espiritual e transformar-se, né? Ninguém vai fazer isso por você, é só você que vai fazer por isso mesmo. Mas foi muito boa a intervenção aí de vocês, o comentário de vocês. Vocês vejam que existe uma certa sequência de coisas que eu falo, mas de vez em quando eu estou ligado em alguns comentários de vocês para que a gente possa crescer junto como grupo. E uma outra coisa que eu queria falar, que foi exatamente o que aconteceu comigo de ontem para hoje, foi ontem de noite, de tarde para de noite, eu recebi uma notícia péssima. Então, o que é que você vai fazer quando você recebe uma notícia péssima? Você vai sorrir? Você vai ficar feliz? Você vai comemorar? Ou então, pior, você vai ficar frio diante de uma notícia dessa? Imagina, uma notícia de morte. Uma notícia de morte. Como é que você vai reagir, né? Não, pode ser uma morte de uma pessoa de fora, pode ser uma morte de um ente querido. Nesse caso, foi uma morte de uma pessoa de fora, né? Como é que eu vou reagir com a morte de uma pessoa de fora? Inclusive, uma morte de uma pessoa desconhecida, mas uma morte que você fica muito sentido, sabe? Porque algumas mortes, algumas situações você não aceita. Então, mortes de crianças, mortes de grávidas, mortes de mães que acabaram de ter os seus bebês, mortes de esse povo que está morrendo pelo coronavírus, morte de profissionais de saúde que estão trabalhando aí, se expondo a esse risco, a gente fica triste, morte de pessoas do bem. É muito comum a gente estar enlutado por essa situação. E eu falo, só eu me lembrar dessa situação, né, eu acabo ficando mais triste. Isso é congruente. Talvez se você não fizer a análise do vídeo, você vai perceber isso. Mas a pergunta não é exatamente o que eu faço, não é exatamente o que essa morte, esse sentimento de tristeza, ele vai fazer comigo. Não, porque quem recebe esse sentimento de tristeza sou eu. Quem permite que essa tristeza habite e faça com que eu tenha as próximas atitudes sou eu. E aí foi exatamente o que eu pensei. Poxa, quais são os meus valores? Dedicação a mim mesmo, né? A dedicação ao próximo, responsabilidade, desafio, né? E excelência. Então, peraí, essa informação, eu honro essa informação, fiquei triste aí naquele momento, mas hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou atender diversos pacientes, hoje eu vou passar em algum hospital e vou encontrar os profissionais de saúde, vou passar e ver aquelas pessoas que estão na rua, então, trabalhando, né, alguns profissionais lá no empresarial onde está meu consultório. Então, o que é que eu vou fazer com essas pessoas? Qual o sentimento que eu vou levar? Eu vou levar um sentimento de tristeza? É esse sentimento de tristeza que vai me fazer seguir em frente e fazer a diferença? Não, não é esse sentimento de tristeza. Então, a gente acaba resgatando outros sentimentos, lembrando das coisas boas, né? Dos momentos bons, como eu falei para vocês. O momento top das galáxias, eu falei para vocês. Então, qual o seu momento top das galáxias? Então, aqui, já nessa live aqui, a gente acabou extraindo de vocês alguns conhecimentos, né? Para a gente dar uma fechada geral e resumir. Primeiro, quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Você é o seu principal inimigo. Pare de colocar a culpa nos outros. Pare com isso. Pare de colocar a culpa nos seus pais. Pare de colocar a culpa nos irmãos, em outros familiares, nos seus traumas, inclusive, né? Eu costumo dizer, cada família sempre tem um fila da mãe, né? Uma pessoa do mal para atrapalhar, mas, enfim, isso também não é desculpa. Essa pessoa não é não é a pessoa a pior pessoa do mundo ou que é responsável por sua infelicidade. Não é. É você que é responsável por isso.
E como que você pode realmente trazer de volta? Lembre da sua missão de vida, lembre do porquê você está aqui nesse mundo, para quê e para quem. Então, no meu caso, que tenho minha esposa, tenho os meus filhos, eu vou dar o máximo para eles, podem ter certeza disso. Eu não quero que eles me vejam como um pai triste, de forma alguma. Eu ainda quero fazer muitos partos, eu ainda quero ter muitas histórias bonitas para contar. Então, se eu quero isso, então eu tenho que fazer de propósito, eu tenho que melhorar de propósito, eu tenho que evoluir de propósito. Mas não é sobre mim. Eu estou aqui porque eu não sei exatamente a sua história. É interessante que você elenque seus valores, seus defeitos, é importante que você conheça e que você domine esses defeitos e transforme. Tá bom? Fez sentido para você? Juliane Ribeiro, que também, além de ser uma paciente minha top das galáxias, né? Ela tá até falando, né? Controlar esse sentimento que domina, e uma coisa que é chamada de autorresponsabilidade. Existe um livro muito interessante de Paulo Vieira chamado O Poder da Autorresponsabilidade, que é justamente você parar de colocar a responsabilidade da sua vida nos outros e colocar para si mesma ou para si mesmo. E existem as leis da autorresponsabilidade. Então, hoje é isso, pessoal. Que vocês dominem o seu maior inimigo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi ótimo. Amanhã, 5h10, teremos outra live, uma live bem especial. Amanhã tem um parto incrível aí, bem desafiador. E eu quero contar com essa energia boa de vocês, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar um printzinho, uma fotozinha sobre esse nosso encontro e um texto sobre essa questão de a gente ter que conhecer e dominar esse nosso inimigo. Então, a partir de hoje, tentem identificar ao longo do seu dia o que é que está lhe ajudando e o que é que está lhe atrapalhando. Tá bom? Vou indo. Um abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus. E amanhã, pontualmente, se não tiver nenhum parto de urgência, 5h10 estarei aqui. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.